Bom, gente, vamos continuar a conversar sobre previdência complementar, né? Estamos ainda examinando as disposições da lei que cria a FUNPRESP, né? Que é a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Então, a Lei 12.618, conforme vimos nas aulas anteriores, autorizou a criação de 3 fundos de pensão, um para o Executivo, outro para o Legislativo e outro para o Judiciário. O que nós já vimos? Que foi criado um fundo de pensão, a FUNPRESP, né, Fundação de Previdência Complementar do Executivo, e que o Poder Legislativo fez um convênio, de modo que a previdência complementar dos servidores do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, né, do Ministério Público, no âmbito do Tribunal de Contas, vão, né, para os ministros do tribunal, a previdência complementar deles vai ser, né, mantida pela FUNPRESP do Executivo. O Legislativo, nesse convênio, criou um plano de benefícios próprio para os servidores do Legislativo, para os membros do TCU, do Ministério Público junto ao TCU. Muito bem. Também foi criada, posteriormente, a FUNPRESP, né, do Judiciário, não é? Então, nós vamos seguir examinando a Lei 12.618, estamos, né, na parte das disposições gerais. Então, o artigo 6º da Lei 12.618 diz que deve ser instituído um código de ética e de conduta, inclusive com regras para prevenir conflito de interesses e proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas. E cabe à Previc definir quem seriam as partes relacionadas. Então, deve ser criada, né, junto com a criação das FUNPRESP, deve ser criado um código de ética e de conduta, com regras para prevenção, né, de conflitos de interesses e de proibição de operações com as partes relacionadas. Esse código de ética e de conduta deve ter ampla divulgação, principalmente entre os participantes e assistidos e as partes relacionadas, cabendo ao Conselho Fiscal das entidades fechadas de previdência complementar assegurar o cumprimento das disposições desse código de ética e de conduta. E compete à Previc, né, que é o órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, definir o universo das partes relacionadas. Quem são as partes relacionadas? Bom, então, exigência de instituição de código de ética e de conduta. Nesse código deve estar lá um conjunto de regras para prevenir conflito de interesse e proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas. Esse código deve ter ampla divulgação, especialmente entre os participantes e assistidos e as partes relacionadas. E o Conselho Fiscal das FUNPRESP, né? Cada FUNPRESP vai ter o seu Conselho Fiscal, formado de representantes de participantes e assistidos, bem como representantes dos patrocinadores, de forma paritária. Então, esse Conselho Fiscal ele vai ficar de olho para ver se estão sendo cumpridas as disposições, as exigências que estão lá no Código de Ética e de Conduta. E a Previc vai definir o que são partes relacionadas, com as quais os dirigentes não podem manter operações. Vamos lá. Então, o regime jurídico de pessoal das FUNPRESP, tá? Ele é o seletista, é o previsto na legislação trabalhista. Então, a lei prevê que se faça concurso público e, tendo em vista, né, esse início de funcionamento, autoriza a contratação por prazo determinado para atender a excepcional interesse público nos termos da Lei 8.745. Seja no caso de processo seletivo, seja no caso de concurso público, é para empregos públicos. O regime de pessoal das FUNPRESP é o trabalhista. Vamos lá. Nós sabemos que a FUNPRESP, conforme inclusive previsão constitucional, ela é uma entidade fechada de natureza pública. Mas ao ser criada, né, a FUNPRESP do Executivo, a FUNPRESP do Judiciário,
tendo em vista as previsões da própria Lei 12.618 e da Constituição, elas são de natureza pública, mas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, elas são, privadas ou públicas. Então, elas são, na verdade, de natureza, de direito privado, mas a natureza pública delas, ela se materializa tendo em vista essas exigências que vocês têm aí no artigo 8º. Elas têm que fazer licitações, toda contratação obedece à lei para os contratos públicos, que é a 8666, tá? Se é para contratar pessoal, tem que ser concurso ou processo seletivo, se é contratação temporária. A questão da publicidade dos seus atos é o que nos diz, além da questão de obedecer aos princípios da eficiência, da economicidade, que é previsto para a administração pública, é prevista a obediência a esses princípios também para a FUNPRESP, eles têm que ser acatados. Então, além da sujeição às normas de direito público que decorram de sua instituição pela União como fundação de direito privado, então a FUNPRESP é uma fundação de direito privado, integrante da administração indireta da União, no caso a FUNPRESP do Executivo, ela vai ser uma fundação vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tá? A natureza pública das entidades fechadas consistirá no seguinte: submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos, realização de concursos públicos, não é verdade? Para a contratação de pessoal, no caso de empregos permanentes, ou de processo seletivo, em se tratando de contrato temporário, conforme previsto na Lei 8.745, que regula a contratação por prazo determinado para atender a excepcional interesse público. A natureza pública também se materializa na obrigação de publicar todo ano na imprensa oficial ou em site oficial da administração pública, certificado digitalmente por autoridade, certificadora, no âmbito do ICP Brasil, publicação anual na imprensa oficial ou no site oficial de demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefício e à Previc, que é o órgão fiscalizador das entidades fechadas. Então, a natureza pública da FUNPRESP se revela quando ela aqui tem que obedecer à legislação federal para licitações e contratos administrativos, realizar concurso público ou processo seletivo, se forem empregos permanentes, concursos, temporários, processo seletivo, que é como vai ser agora em janeiro essa prova para a FUNPRESP do Executivo. 40 empregos vão ser objeto agora de concurso público com duração a contratação de 24 meses, que é o prazo dado aí pela lei que trata da contratação por prazo determinado para atender a excepcional interesse público. Muito bem. Então, natureza pública, acabamos de ver 2 vezes, que submissão à legislação sobre licitações e contratos, concurso público ou processo seletivo, publicidade dos seus atos e também prestação, fornecimento de informações a participantes e assistidos e a Previc, que é o órgão fiscalizador das entidades fechadas, tá? Vamos lá. Bom, a administração das entidades fechadas de previdência complementar, a administração das FUNPRESP, observará os princípios que regem a administração pública, especialmente o princípio da eficiência e o princípio da economicidade, devendo a entidade adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos de forma a otimizar o atendimento aos participantes e assistidos e diminuir as despesas administrativas. Tá? Então, mecanismos de gestão que maximizem a utilização de recursos. O objetivo, otimizar o atendimento a participantes e assistidos e diminuir as despesas administrativas.
Então, os princípios da administração pública, tá, que regem a administração pública, devem ser, né, seguidos pela FUNPRESP na sua gestão, especialmente os princípios da eficiência e da economicidade. As despesas administrativas das FUNPRESP vão ser custeadas na forma do regulamento dos planos de benefício, obedecendo às disposições que estão lá no artigo 7º da Lei Complementar 108, e essas despesas ficarão limitadas aos valores estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento das FUNPRESP. O que nos diz o artigo 7º? Vou ver se eu já coloquei aqui. Não coloquei. Vamos ver aqui. A gente vai, né, examinar na sequência a Lei Complementar 108, tá? O artigo 7º, ele trata da questão das contribuições que são direcionadas para, né, as FUNPRESP. Os recursos da FUNPRESP, eles vêm das contribuições do patrocinador, dos participantes e dos assistidos, tá? E também são gerados recursos a partir das aplicações financeiras e de eventuais doações e legados, tá? Então, as despesas administrativas têm que estar limitadas aos valores estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento das FUNPRESP. O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas tem que ser revisto ao final de cada ano, com vistas a atender o que está aí nesse artigo, de modo que sempre se disponibilize para administrar as entidades aquilo que é estritamente necessário. Bom, as entidades fechadas de previdência complementar vão ser mantidas integralmente por suas receitas. Essas receitas vêm da onde? Qual é a fonte delas? Contribuições dos patrocinadores, participantes e assistidos, resultados financeiros das suas aplicações e doações e legados de qualquer natureza. E tem que sempre observar que a contribuição do patrocinador não pode exceder a contribuição do participante. A União, as suas autarquias e fundações são responsáveis, na qualidade de patrocinadores, pelo aporte de contribuições, bem como pelas transferências às entidades fechadas, às FUNPRESP, das contribuições descontadas dos seus servidores, observado o disposto na Lei 2.618, nos seus estatutos também. Então, cabe à União repassar os recursos para a FUNPRESP sob a forma de contribuição do patrocinador, né? E também transferir para a FUNPRESP aquilo que é descontado dos servidores que se filiaram aos planos de benefício da Fundação. E daí nós já vimos que no caso aí da FUNPRESP do Executivo, quem vai se encarregar de fazer isso em nome dos patrocinadores, né, da Administração Pública Federal, do Executivo, é o próprio Ministério do Planejamento. Então, o Ministério do Planejamento é que vai se encarregar de repassar valores na condição de contribuições de patrocinadores e também o que for descontado dos servidores públicos federais do Executivo que optaram por previdência complementar. As contribuições devidas pelos patrocinadores deverão ser pagas de forma centralizada pelos respectivos poderes da União, pelo Ministério Público da União e pelo Tribunal de Contas. Então, no caso da FUNPRESP do Executivo, a parte, né, que é descontada dos servidores do Executivo, mais a parte dos patrocinadores, o repasse se dá de forma centralizada, sob responsabilidade do Ministério do Planejamento. O pagamento ou a transferência dessas contribuições, seja do patrocinador, seja, né, os recursos de contribuições que foram descontadas dos servidores, tem que ser feito, né, até o dia 10 do mês seguinte ao da competência. Se ultrapassar o dia 10, tá? Passou do dia 10 o repasse, atrasou a transferência, né, ou o aporte do patrocinador, transferência de recursos descontados dos participantes,
ou a contribuição do patrocinador, vai ter que pagar juro e multa de mora. E esses acréscimos de mora são os mesmos previstos para os tributos federais. Então, o juro é Selic mais 1%. 1% sempre é o valor devido para o mês em que se efetiva o pagamento, aqui é o mês em que se efetiva a transferência, ou o aporte, né, em atraso, mas no mês em que se efetiva 1%. Os meses que ficaram no caminho entre o mês da regularização e aquele do vencimento, então vencimento, pagamento, os meses entre esses vai ter a aplicação da Selic acumulada, tá? É juros simples, né? Selic mais 1%. E a multa de mora é 0,33% ao dia até o máximo de 20%. E pagar ou transferir contribuições após o dia 10, além dos acréscimos legais, sujeito responsável às sanções penais e administrativas cabíveis. Bom, quanto ao plano de benefícios, trata dele o artigo 12 da Lei 12.618, e a primeira seção traz as linhas gerais do plano, né, de benefício, ou dos planos de benefício. Então, os planos de benefício das 3 FUNPRESP, eles têm que ser planos na modalidade CD, contribuição definida, nos termos estabelecidos pelo, né, órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar. Então, tem um conselho no âmbito do Ministério da Previdência, que é o regulador, tá? Ele é o regulador, só um instantinho, gente, desculpe. Só um pouquinho. Bom, então vamos lá. Então, né, temos aqui que os planos de benefício são na modalidade CD, nos termos, né, da regulamentação estabelecida pelo órgão regulador das entidades fechadas e são financiados de acordo com os planos de custeio definidos, né, lá no artigo 18 da Lei Complementar 109 e observadas as disposições da Lei Complementar 108. A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de custeio tem que ser revista sempre que necessário para manter o equilíbrio permanente dos planos de benefício. Então, o que nós temos aqui? Nós temos modalidade CD, contribuição definida, tá? Temos ainda, tá? O financiamento obedecendo o que está previsto com os planos de custeio que são definidos na Lei Complementar 109 e na Lei Complementar 108. E tem que revisar o plano, né, de benefício sempre que necessário para manter o equilíbrio permanente dos planos de benefícios. Sem prejuízo do que está lá na Lei Complementar 109, o valor do benefício programado será calculado de acordo com o montante do saldo de conta acumulado pelo participante. Então, conforme ele vai acumulando, tá? Os recursos provenientes de contribuições, resultados de aplicações financeiras, as contribuições são tanto as dele quanto a do patrocinador, que são objeto de aplicação. Então, vai criar um saldo, né? Esse saldo vai se alterar no decorrer do tempo, no sentido de que se as aplicações forem bem-sucedidas, esse saldo pode aumentar até mais do que se esperaria, tá? No caso de aplicações mal-sucedidas, vai reduzir esse saldo. E o valor do benefício, tá, vai sempre ser determinado, tá, pelo saldo da conta acumulada. Então, aqui está meio maluco, esse valor do benefício devia ser lá no cantinho. Então, o saldo da conta acumulado vai determinar o valor do benefício, tá? E o valor do benefício tem que estar sempre sendo permanentemente ajustado a esse saldo. Os benefícios não programados, certo? Por exemplo, a aposentadoria por invalidez é não programado. Já um benefício de aposentadoria, né, por tempo de contribuição ou por idade, seria um benefício programado. Então, a aposentadoria,
após um número mínimo de contribuições, são, né, aí é um caso de exemplo de benefício programado. Um benefício de aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte, eles são não programados. E esses benefícios, eles vão ser definidos nos regulamentos dos planos de benefícios, devendo ser assegurado aos, né, participantes e assistidos aí, né, a pensão por morte para o assistido, enquanto beneficiário, a aposentadoria por invalidez para o assistido enquanto participante, né? Então, devem ser assegurados pelo menos os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte e, se for o caso, a cobertura de outros riscos atuariais. E esses benefícios não programados, eles terão custeio específico para a sua cobertura, ok? Então, vamos lá. No que diz respeito a esses benefícios não programados, as entidades fechadas de previdência complementar, criadas, né, aí pela União, as FUNPRESP, poderão contratar esses benefícios externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefício. Então, pode contratar benefício não programado, tá? Por conta, né, de outra entidade, ou pode ser previsto, né, dentro do plano de benefícios, e a administração dos recursos direcionados para esse fim pode ser feito pela própria entidade. A concessão dos benefícios não programados aos participantes ou assistidos pela entidade fechada de previdência complementar é condicionado à concessão do benefício pelo regime próprio de previdência social. Então, a pessoa se filiou ao plano de benefícios da FUNPRESP, né? E essa pessoa teve um sério problema de saúde e ficou inválida. Para ela obter um benefício de aposentadoria por invalidez da FUNPRESP, é necessário que ela tenha sido aposentada por invalidez pelo regime próprio dos servidores federais. Então, a concessão de benefícios não programados pela Previdência Complementar dos servidores federais é condicionada à concessão de benefício pelo regime próprio de previdência. Os requisitos para aquisição, manutenção e perda da qualidade participante, assim como os requisitos de elegibilidade e a forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, observadas as disposições da Lei Complementar 108 e da Lei Complementar 109 e a regulamentação, tá, feita aí pelo Ministério da Previdência. Então, os requisitos para aquisição, manutenção e perda da qualidade participante, tá? Os requisitos de elegibilidade, a forma de concessão, cálculo e pagamento de benefício deve estar no regulamento dos planos de benefícios, respeitando, né, as disposições das duas leis complementares, 108 e 109, e a regulamentação dessas disposições. Um servidor que tenha remuneração inferior ao teto do regime geral, ele pode, se quiser, aderir aos planos de benefício das FUNPRESP, tá? Mas ele vai contribuir conforme o montante que ele vai definir, mas não tem contrapartida do patrocinador, tá? E a base de cálculo vai ser definida no regulamento. Então, ele contribui, define o patamar de contribuição, a base de cálculo, que vai ser um valor abaixo do teto aí, né? Vai ser definida no regulamento do plano de benefícios. Pode permanecer filiado aos planos, né, de benefícios da FUNPRESP aquele participante que foi cedido a outro órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, tanto da União quanto do Estado, Distrito Federal, município, empresas públicas, sociedade e economia mista. Então, o servidor federal que foi cedido para outra entidade, para outro órgão da administração pública, ele poderá permanecer filiado ao plano de benefícios da FUNPRESP. Também pode permanecer filiado a esse plano de benefícios o servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, seja afastado com ou sem recebimento de remuneração, tá? Então, ele está de licença em vencimento,
ou ele está de licença remunerada para fazer uma pós-graduação, mas o fato é que ele pode continuar contribuindo para o plano de benefício dele. Também pode permanecer filiado ao plano o servidor que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio. Então, aqui, benefício proporcional diferido, nós vamos ver na Lei Complementar 109, que se trata daquela situação em que o indivíduo, ele tem o seu vínculo cessado com a administração pública, tá? Mas ele não quer retirar os recursos que já estão no fundo de pensão dele, né? Não quer retirar os recursos que ele já pagou para a FUNPRESP. Então, ele opta por deixar os recursos lá e receber um benefício proporcional ao período que ele contribuiu, mas esse benefício só vai ser pago lá no final, quando seriam implementadas as condições para um benefício pleno. O autopatrocínio é quando aquele servidor paga, né, seja porque cessou o vínculo, seja porque ele está de licença sem remuneração, que ele paga a parte dele e a parte do patrocinador, tá? Os regulamentos dos planos de benefício vão, né, disciplinar as regras para manutenção do custeio do plano de benefícios, né, dessas pessoas que estão afastadas aqui, tá? Cedidas ou afastadas ou licenciados sem remuneração. E os patrocinadores vão arcar com as suas contribuições somente quando a cessão, o afastamento ou a licença do cargo efetivo implicar ônus para a União, suas autarquias e fundações. Então, se o indivíduo está afastado temporariamente com uma licença remunerada, ele é servidor do Ministério da Previdência e foi fazer um curso de pós-graduação e está licenciado, né, de forma remunerada para fazer esse curso. Então, né, no caso, a União continuará desembolsando as contribuições na condição de patrocinador. Agora, se é uma licença sem vencimento, aí a União não vai pagar a contribuição enquanto patrocinador, o servidor continua filiado e ele vai ter a opção de continuar pagando a dele, se quiser a do patrocinador, tá? Para não ter nenhum tipo de decréscimo na acumulação na conta dele de recursos. Se houver cessão com ônus para o cessionário, então quem paga a remuneração é aquele órgão ou entidade para onde o servidor foi trabalhar, tá? É o cessionário que vai recolher as entidades fechadas, as FUNPRESP, a contribuição ao plano de benefício nos mesmos níveis e condições que seria devida pelos patrocinadores. Então, o servidor é do Ministério da Previdência, mas foi cedido para a Presidência da República e quem paga a remuneração dele é a Presidência da República. Tá? Caberá à Presidência da República efetivar o pagamento da contribuição que seria devida pelo patrocinador, tá? Bom, vamos falar agora dos recursos garantidores, tá? Mas somente na próxima aula. Até lá!